Oi, esse vídeo aqui vai ser um vídeo rapidinho para a gente implementar a regressão polinomial, que por enquanto a gente só viu uns resultados, mas a gente não escreveu o código, né? E para a gente aproveitar e falar um pouco de overfit e underfit. Então vamos começar com a regressão polinomial. A gente tem aqui n pontos, x0, y0, x1, y1, até xn-1, yn-1, e a gente quer encontrar o polinômio de grau no máximo d, que passa o mais perto possível desses n pontos aqui. E dado um polinômio p de grau no máximo d com coeficientes c0 até cd, o valor desse polinômio no x0, por exemplo, o p de x0, vai ser uma combinação linear dessas funções de x0, essas potências de x0, usando justamente esses coeficientes aqui, né? Então, é essa linha da matriz de Vandermonde vezes esse vetor coluna C. E se a gente multiplicar a matriz de Vandermonde inteira pelo C, a gente obtém o vetor de valores que o polinômio P assume nesses pontos aqui, que são justamente os valores que a gente quer que sejam parecidos com esses y aqui, né? Então, a princípio, implementar isso em Python é fácil. Sobrou um AB aqui, né, de uma implementação antiga, a gente pode só apagar isso. Mas então, dados esses dois vetores aqui, o x e o y, e o grau do polinômio que a gente quer, a gente usa essa função do NumPy aqui, np.vander, para construir a matriz de Vandermonde. Essa função recebe o vetor dos x's, e aí a matriz vai ter uma linha para cada x, né? E ela recebe também a quantidade de colunas que a matriz vai ter, que é o grau mais 1. E aí depois a gente usa o NumPy de novo para resolver o mínimos quadrados, usando essa matriz V aqui de Vandermonde e esse vetor y. Então a gente tem essa função np.linearalgebra.listsquares, que você passa para ela a matriz e o vetor de y, e ela retorna justamente esse vetor de coeficientes aqui, escolhido justamente para minimizar o tamanho da diferença entre esse vetor e o vetor dos y. Aí então, tendo o vetor de coeficientes, a gente usa essa outra função do NumPy, poly1d, que ela retorna para a gente uma função p, que é simplesmente o polinômio, a função polinomial com esses coeficientes. E essa é a função que a gente quer, então a gente retorna ela. Então a ideia é essa e é bem simples. Eu já esqueci de comentar que esse rcond aqui é porque essa função antigamente funcionava de um certo jeito e agora funciona de outro, então se você não passar esse rcond aqui, o NumPy vai te dar um warning, vai aparecer uma mensagem de erro em vermelho aqui do NumPy avisando que ele trocou a forma com que ele faz essa conta. E passar o rcond igual a none é o código para a gente dizer que a gente já está avisado. Então, se a gente não passar isso aqui, se a gente chamar só listsquares vander y, ele funciona normalmente, só que ele mostra uma mensagenzinha em vermelho aqui, que vai ficar enchendo o nosso saco. Então, a gente passa o rcond. E essa função, ela retorna um monte de informação além do vetor de coeficientes em si. Ela retorna, entre outras coisas, o posto da matriz que a gente passou, porque como a gente comentou no vídeo passado, o NumPy precisa tentar adivinhar o posto dessa matriz, porque se ele simplesmente usar o posto que a matriz parece ter, pode ser que esse posto seja maior do que o posto que a gente achava que a matriz tinha que ter, né? E além do posto, ele retorna também, por exemplo, o tamanho do vetor de erro, de resíduos. E ele retorna essas coisas todas numa ordem específica. A gente está interessado só na primeira coisa, que é o vetor de coeficientes. Então, esse vírgula asterisco underline aqui é a forma da gente dizer para o Python que a gente quer ignorar todos os outros resultados que a função retorna e salvar só o primeiro deles nessa variável coeficientes aqui. Dito isso, como a gente já comentou, essa matriz daqui ela pode ser bastante feia e ela pode acabar enganando o NumPy nessa questão do posto. Então, uma forma da gente tentar evitar isso é normalizar os dados. O que isso quer dizer? A gente pode receber um vetor de x's aqui, que variam de 100 até 1000, que é o que o nosso próximo exemplo vai fazer. Mas o que a gente vai fazer é que, por mais que esses x's variem de 100 até 1000, a gente vai fingir que eles estão entre menos 1 e 1 e construir esse polinômio aqui, esses coeficientes, como se os dados estivessem variando entre menos 1 e 1. E depois, no final, a gente conserta isso. Então, para a gente fazer essa normalização, a gente começa calculando o centro dos dados. Então, o centro é simplesmente a média entre o mínimo e o máximo. E também o que eu vou chamar de raio dos dados, que é a distância entre o centro e o mínimo ou o máximo, tanto faz. Que é a mesma coisa que o máximo menos o mínimo sobre 2.
E aí eu vou trocar esse vetor de x's pelos x's menos o centro para centralizar eles em torno do zero. E aí eu divido pelo raio. Agora eu vou construir a matriz de Vandermonde com os novos x's que estão normalizados. E portanto esse polinômio P que eu obtive aqui não é o polinômio que eu quero. Esse polinômio P aqui é um polinômio P de x em que o x não é o x original. O x desse polinômio P aqui é o x normalizado. Então eu vou chamar ele de P-norme. E eu vou definir a função P de x que eu quero de verdade. Ela vai ser simplesmente o P-norme do x normalizado. Então eu tenho que normalizar o x aqui. Eu quero que essa função P de x receba um x que no nosso exemplo estava entre 100 e 1000. E aí eu tenho que normalizar esse x para passar o valor normalizado para o P-norme. Então eu ponho de novo aqui x menos o centro sobre o raio. E agora sim eu posso retornar esse P. Então a gente complicou a nossa implementação um pouquinhozinho só. Mas é importante reparar que o coração disso, dessa função regressão polinomial, são essas três linhas aqui. E no resto a gente está só somando e multiplicando umas constantes para evitar os probleminhas numéricos. Então vamos para o nosso exemplo. Eu implementei aqui uma função que ordena uma lista, usando um algoritmo bastante simplesinho, que chama Bubble Sort. E tem um exemplo aqui da função de ordenação rodando aqui. Eu construí aqui um vetor V com 10 valores aleatórios entre 0 e 1, e ordenei, e agora eles estão ordenados indo do menor até o maior. E essa função, se a gente ver aqui tem um for em range n-1. Então ele vai executar esse negócio aqui n vezes, mas ainda por cima esse for está dentro de um outro loop. E esse outro loop pode não estar explícito aqui, mas ele também vai ser executado em torno de n vezes. Então se eu tenho dois loops, um dentro do outro, que rodam mais ou menos n vezes cada, eu imagino que a quantidade de trabalho que essa função vai fazer seja parecido com n², e a gente vai verificar isso na prática, calculando o tempo que essa função leva para rodar em listas cada vez maiores. Então aqui eu tenho uma lista de tamanho 100, leva 10 milissegundos para ordenar a lista. Uma lista de tamanho 200 levou 40 milissegundos. E uma lista de tamanho 300 levou 50 milissegundos. E assim como no primeiro vídeo, a gente vai sistematizar isso, fazendo listas de 100, 200, 300, etc. até 1000 elementos e contando o tempo que leva para calcular o bubble sort dessa lista. Então a gente tem aqui um gráfico que parece que de fato está com cara de parábola, né? E o que a gente vai fazer agora é tentar ajustar um polinômio a esses dados aqui. Vamos começar com um polinômio bem bobo, um polinômio de grau zero. Então a função constante que melhor aproxima no sentido dos mínimos quadrados todos esses pontos aqui foi essa constante aqui. E inclusive um exercício legal, é razoavelmente rápido, vale a pena de fazer, é fazer as contas explicitamente, calcular a derivada igualar a derivada a zero para descobrir qual que é essa constante aqui em função dos vários y do nosso problema. Mas enfim, por mais que seja uma conta legal de fazer, tá na cara que uma função constante não é uma boa aproximação para esses dados aqui. Quer dizer, a gente está usando um modelo simples demais. Os dados têm uma certa complexidade e a gente está tentando modelar eles como uma função extremamente simples, uma função constante. Então é claro que isso não vai dar certo. E quando acontece isso do nosso modelo ser simples demais a ponto dele não conseguir se ajustar de forma satisfatória aos nossos dados, a gente vai chamar isso de um underfit. O verbo em inglês para ajustar o modelo aos dados é esse fit. Então underfit quer dizer que a gente não está ajustando o suficiente. E bom, se o problema é esse, modelo simples demais, vamos colocar mais um coeficiente no nosso modelo para deixar ele um pouquinho mais complicado. Então agora o nosso modelo é uma função afim, só que a gente já sabe que teoricamente isso aqui deveria dar uma parábola. Então uma função afim ainda não é um modelo complicado o suficiente. Essa reta ela consegue capturar mais coisas dos dados do que a função constante conseguia, mas ainda deixa um pouco a desejar. Se a gente testar a parábola, dá muito mais certo. Essa aqui é a parábola que a nossa função reg_poly calculou, que melhor aproxima esses dados aqui. E a gente sabe que isso é uma regressão e que os dados são ruidosos, então eles não seguem exatamente uma parábola, né? Tem uns errinhos aqui. Mas a função parece estar muito bem ajustada aos dados e dá pra gente dizer que esses errinhos são erros de medida, né? E não erros de ajuste. Mas, bom, digamos que a gente não soubesse de antemão que teoricamente
essa função deveria ser uma parábola, deveria ser uma coisa parecida com x². Como tem uns erros aqui ainda, talvez faça sentido a gente continuar aumentando o grau do polinômio. Então vamos testar grau 3 e o resultado é esse aqui, né? Parece que não mudou tanta coisa assim. Essa ponta de cá está bem diferente, aqui embaixo à esquerda. Se a gente comparar aqui em cima, nessa região aqui que não tem uma informação, uma bolinha azul, a gente está usando a regressão para extrapolar o que a gente chuta que vai acontecer no zero. Nesse ponto, o modelo da parábola está dizendo para a gente que a função vai vir para cima aqui, ela vai fazer um biquinho para cima, enquanto que esse modelo aqui está dizendo que ela vai continuar andando para baixo. Mas se a gente olhar mais para dentro desse intervalo, onde tem pontos de dados, ao invés de focar nessa extrapolação aqui, a gente vê que aqui dentro não tem tanta diferença assim do grau 3 para o grau 2. E isso é basicamente porque não tem muito mais o que melhorar aqui no grau 2. Então, se você fizer a conta, o tamanho do vetor de resíduos aqui para o polinômio de grau 2 é de fato maior do que o tamanho do vetor de resíduos para o polinômio de grau 3. Ele diminuiu o vetor de resíduos. Mas não diminuiu tanto assim. Pelo menos não tanto quanto ele diminuiu, por exemplo, do 0 para o 1 ou do 1 para o 2. Bom, mas a gente está no grau 3 ainda. Grau 3 são 4 coeficientes e a gente tem 10 pontos de dados. Então dá para aumentar bastante o grau. Vamos olhar para o grau 5. Aqui no grau 5, essa curva já começa a ficar um pouco engraçada, porque praticamente não tem mais erro nenhum. O polinômio está acertando exatamente, ou quase que exatamente, pelo menos nessa escala aqui, todos os pontos. Sendo que, pelo menos em teoria, esses errinhos aqui, dos dados com relação à parábola, eram erros de medida, eram ruído, né? E se o polinômio de grau 5 está acertando quase que exatamente todos esses dados, quer dizer que ele está muito bem ajustado ao ruído, além de estar ajustado aos dados. De acordo com o modelo da parábola, esse ponto aqui, por exemplo, ele está mais baixo do que ele devia. Ele tem um ruído negativo aqui. E esse polinômio de grau 5, ele fez uma barriguinha aqui para acompanhar esse ruído. Então, quando acontece isso, do nosso modelo ser complicado demais, a ponto dele conseguir não só se ajustar aos dados, mas além disso se ajustar especificamente ao ruído que aconteceu em cima dos dados, a gente chama isso de um overfit. Ele está se ajustando demais. Bom, uma coisa que às vezes ajuda quando você tem problemas envolvendo ruído é usar mais dados. Em geral, a gente espera que o ruído tenha média zero, né? E aí, quando a gente usar muitos dados, alguns vão ter ruído positivo, outros negativo, e na média esse ruído vai dar zero. E aí a gente espera que o nosso modelo seja menos influenciado por esse ruído. Então, vamos fazer de novo essa conta. Então, eu refiz aqui o nosso experimento usando 50 ao invés de 10 pontos, de 100 até 1000. E o resultado, quando eu ajusto um polinômio de grau 5, foi esse aqui. A gente pode ver que ele continua não estando bem uma parábola, mas ele pelo menos não consegue mais acompanhar o ruído dos pontos. Tem uns pontos aqui que estão desviando bastante do padrão dos outros pontos, e o modelo não tenta ficar buscando esses pontos aqui. Não tenta ficar acertando nesses pontos que são claramente azarados, né? Então, quando a gente tem mais pontos, demora um pouquinho mais para o overfit aparecer de forma mais explícita. Mas se você continuar procurando, ele aparece. Então, vamos para 20 pontos aqui. Você vê que ele fez uma barriguinha aqui para acompanhar esse morrinho de pontos. E você vê que ele foi lá em cima buscar esse ponto fujão aqui, ao invés de ignorar ele e tentar se ajustar só aos outros. E ele só consegue fazer isso, ele só consegue buscar esse ponto fujão aqui sem comprometer o fato de que ele continua perto dos outros pontos, justamente porque o modelo é super complicado. Eu tenho 21 coeficientes aqui. Então aqui a gente tem mais um exemplo de overfit. Então no próximo vídeo a gente vai generalizar a regressão linear para modelos mais genéricos, ao invés de usar só polinômios, e depois vamos ver um último exemplo de regressão com um modelo não polinomial.